ao invés de você colocar a criança de castigo, você conscientizar ela de que cada atitude gera uma consequência e que às vezes possa ser que essa consequência seja negativa ou positiva. Muitas vezes, na verdade, a maioria das vezes, quando a criança tem alguma atitude, algum comportamento no qual nós entendemos que aquilo seja errado, a gente diz apenas para ela: o que você fez está errado, para com isso é feio, e a coloca de castigo, mas sem explicar para ela o que de fato ela fez de errado e o porquê que aquilo é errado e o que acontece quando a gente faz alguma coisa de errado. A gente só coloca a criança de castigo e pronto. E a criança fica sem entender, muitas vezes, que aquilo é errado. Ela só entende que ela fez alguma coisa que não foi legal, mas ela não entende exatamente o que não foi legal. E ela provavelmente vai repetir novamente este comportamento. E muitas vezes chega num certo ponto que de tanto a mãe falar, ou o pai, ou quem tá ali cria e educa a criança, que aquele comportamento foi errado, chega um certo momento que apenas ao ouvir, o pai ou a mãe, enfim, alguém dizer: este comportamento tá errado, o que você fez é feio, automaticamente a criança diz: tá bom, eu já tô indo pro castigo, eu já sei que eu tô de castigo. A criança já sabe, aquilo pra ela já, toda vez que eu escuto algo que aquilo não é legal, que aquilo foi feio, eu tô de castigo. Mas ela não aprende. E também, então, vamos dar o exemplo de que a criança tenha batido no irmãozinho. Ao invés de você colocar ela de castigo, você diz pra ela: olha, eu acho que você quer ficar um pouco sozinho. Você vai ficar um pouco só. Sabe por quê? Porque você bateu no seu irmão. Bater no seu irmão não é uma atitude legal, não foi legal. Ele não gostou, eu não gostei. A maioria das pessoas não gosta de que o outro bate nelas. E geralmente quem bate fica sozinho. Agora, se você tivesse dado um abraço, o seu irmão ia gostar da sua companhia, ia gostar de estar perto de você, eu também ia ficar feliz. Mas pelo fato de você ter batido no seu irmãozinho, agora você vai ficar aí um pouquinho sozinho, sem assistir TV, sem brincar. Aí provavelmente a criança vai dizer: mas eu não quero ficar sozinha. E aí você diz: não, mas eu também não quero que você fique sozinho. Mas essa é a consequência do seu comportamento. Toda vez que você faz alguma coisa que não é legal, isso gera uma consequência também não boa. Então, no caso, já que você bateu no seu irmãozinho, você vai ficar esse tempo sozinho, sem fazer o que você gosta. Porque essa é a consequência da atitude que você teve. Não que a criança não vai novamente bater no irmãozinho dela. Talvez ela até vá 2, 3, 4 vezes. Só que vai chegar um certo momento que ela vai parar pra pensar nisso. E ela vai falar: bem, eu vou ficar sozinho de novo. Eu não gostei de ficar sozinho. Eu não gostei de ficar sem fazer o que eu quero. Então eu não vou bater no meu irmãozinho. Ela falou que comportamento legal, que as pessoas gostam, é de quem abraça. Então, ao invés de bater no meu irmão, eu vou abraçar meu irmão. Então a criança começa a ter uma certa consciência, ela começa a criar uma consciência de que aquela atitude, aquele comportamento não é legal. E aí também, o que acontece muitas vezes? Quando alguém coloca a criança de castigo, geralmente a pessoa que mais coloca a criança de castigo se torna o grande vilão da história. Porque a criança fica: nossa, a pessoa é chata, né? Porque tudo que eu faço ela me põe de castigo. E aí, quando você tenta criar essa consciência na criança, você não se torna o vilão, né? Porque você está ensinando a criança e a criança vai aprender. Nós, seres humanos, somos eternos aprendizes, estamos numa constante aprendizagem. E no caso da criança, a criança é onde que ela mais necessita de aprendizagem, que ensinem para ela o que ela pode ou não fazer, o que é aceito ou não pela sociedade. Então, na hora que ela tem algum comportamento, seja ele bom ou ruim, você tem que explicar para ela o porquê aquilo foi bom e o porquê aquilo foi ruim. Sem contar que, se desde pequeno ela já consegue construir a consciência de que
cada ação tem sua reação e gera uma consequência, seja ela positiva ou negativa, ela vai saber que sempre que ela fizer algo de errado, ela vai ter que pagar por isso, vai ter um preço e que ele não é legal. Mas, em compensação, quando ela faz alguma coisa boa, tem uma recompensa. Sim, o que acontece? A gente geralmente só dá punição para a criança quando ela faz alguma coisa de errado. Então, por exemplo, a criança errou, ela tá de castigo. E você faz o quê? Você tá punindo ela. Mas, quando ela tem algum comportamento bom, automaticamente nós pensamos, ela não fez mais do que a obrigação dela. É mesmo, mas a criança não sabe que aquilo é bom, que aquilo é esperado para ela ou que você espera dela. Então, como que aquela atitude, aquele comportamento não foi mais do que a obrigação dela, sendo que ela não sabe que aquilo é esperado que ela faça? Então, você também tem que potencializar o comportamento positivo da criança. Então, quando a criança, ao invés de bater no irmão, dar um abraço no irmão, ou fizer alguma outra coisa que você julgue ser bom, elogie ela, fala, poxa, olha só que legal, você não bateu no seu irmãozinho dessa vez, você abraçou, olha que legal. Além de você estar levando o elogio por você ter abraçado, você está tendo a companhia minha e do seu irmão agora. Porque o seu irmão e nem eu iremos nos afastar de você. Você não vai ficar sozinho. E aí a criança começa a criar mesmo essa consciência e entender de fato o que é certo e o que é errado. Educar. Precisa ensinar para a criança, né? Ensinar para ela. Educação significa educar uma ação, né? Uma atitude, educar aquela atitude. Então, a criança necessita que você ensine para ela o que pode, o que não pode fazer, o que é certo, o que não é. Mas você precisa então falar para ela e mostrar isso para ela.